Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Hoy tenemos una ponencia de lujo con Luciane Magaláes y Giovanna Magaláes y nos van a hablar sobre inteligencia emocional en la gestión de resultados. La conferencia de hoy va a ser en idioma portugués, ¿ok? Les voy a hacer un resumen desde mi portuñol, que dice así: a inteligência emocional é algo em cada de nós que um pouco intangível, afeta como gerenciamos o comportamento e navegamos nas complexidades sociais e tomamos decisões pessoais que geralmente afetam os resultados. Hoje nos acompanha Giovanna Magalhães, do empresa Brigadeiros da G, é um empreendimento muito sucesso, e Luciane Magalhães, que é nossa official partner do Brasil, é psicóloga, é graduada em ciências contábeis, também é coach de HCN e de LIC, e tem também estudos de PNL. Assim que bem-vindos todos, bem-vinda Luciane, bem-vinda Giovanni. Podemos começar. Obrigada, Owen. Boa noite, boa noite. Boa noite. Sim? Começamos. Boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo, participando desse 7º Cumpa Internacional de Coach Mentor da HCN World. É sempre uma alegria muito grande poder participar e poder partilhar um pouquinho dos nossos conhecimentos. Então, eu quero aqui estar hoje com a Giovanna Magalhães. Obrigada, Giovanna, por se fazer presente. A Giovanna é uma jovem empreendedora e quando me fizeram um convite, a HCN World me fez o convite de estar trazendo alguém para esse momento de nós estarmos partilhando, né, sobre inteligência emocional na gestão de resultados, que foi o tema escolhido. E eu pensei, então, na Giovanna, por ser uma jovem empreendedora e que tem assim, um futuro brilhante e tem desenvolvido um trabalho muito grande, baseado em todos os seus conhecimentos que ela tem adquirido. Então, a Giovanna Magalhães, hoje, ela tem 20 anos de idade, tem uma empresa de empreendimento na área de alimentícios há 5 anos. Então, tem 5 anos a sua empresa e que vem crescendo muito, se desenvolvendo nessa área. Hoje, em Rondonópolis, na nossa cidade, é uma das maiores empresas no ramo alimentício de brigadeiros gourmet e está, assim, equiparada a outras grandes empresas de nível nacional, inclusive. Então, ela tem se desenvolvido nessa área, tendo em vista todo o seu conhecimento na área técnica. Ela é coach HCN World, formada em coach HCN World, quando ela tinha apenas 17 anos de idade. E depois ela também fez a formação, ela é hipnoterapeuta HCN World, formada em hipnoterapia, Essential Skills pela HCN World. E tem todo um rol, uma gama de conhecimento, apesar de a sua pouca idade, mas tem se colocado de uma forma muito eficaz e eficiente diante de toda essa situação que nós estamos vivendo hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e nada mais propício e apropriado de falar um pouquinho sobre esse tema, desenvolvendo esse tema inteligência emocional na gestão de resultados com você, Giovanna. Obrigada por poder participar, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer poder compartilhar um pouquinho dos meus conhecimentos aqui para vocês hoje. Então, sabe-se que inteligência emocional ela é um tema que é falado hoje no nível mundialmente falado e que chegou se tornou muito mais conhecido através do Daniel Goleman na década de 90, onde ele vai expandir todo esse conhecimento da inteligência emocional. Então, a inteligência emocional nada mais é do que a nossa capacidade de reconhecer, de avaliar as próprias emoções, as nossas emoções, as emoções e sentimentos dos outros, e assim como a capacidade de nós lidarmos com ele. Então, Giovanna, e segundo assim, a filosofia do Ikigai, é uma filosofia japonesa também, que a competência da emocional, ela é uma das maiores responsáveis pelo sucesso de uma pessoa, né, de um líder, de um empreendedor de sucesso. O que você, Giovanna, pensa nesse sentido, trazendo esse conceito para você dentro da tua empresa, né, empresa de brigadeiros, e que tem não só brigadeiros, mas na área da confeitaria,
e que tem se desenvolvido e se destacado no mercado da nossa cidade, de uma forma muito perceptível pelas outras empresas também. Como você lida e qual é a importância da inteligência emocional hoje na tua pessoa, né? Como pessoa, como proprietária dessa empresa? Então, a inteligência emocional é uma coisa que eu falo muito, porque é uma coisa que eu venho desenvolvendo a cada dia, cada ano que passa. Quando eu comecei, eu era muito crua com tudo isso, e eu lembro que vou fazer uma comparação de quando eu comecei para agora, depois de todos esses cursos que eu fiz, que me ajudaram bastante, os cursos da HCN, eu não tinha muita maturidade para poder lidar com os problemas da empresa. Então, quando tinha algum problema, eu sempre focava naquele problema e não ia para a resolução do mesmo. Então, eu ficava apavorada, passava pavor para as pessoas que estavam ali perto de mim também. E hoje, com tudo isso, né, de saber o que é inteligência emocional, a gente se conhecer a nossa equipe, saber ter um controle emocional das nossas emoções, me ajuda muito com isso, de eu saber lidar com os problemas. Então, hoje, é até engraçado, porque quando tem um problema, eu falo, nossa, então é uma coisa boa que está acontecendo para eu poder melhorar. Porque todas as melhorias que tivemos na empresa foram por causa de problemas que aconteceram. Então, eu acho que a inteligência emocional ajudou muito com isso, de saber resolucionar problemas de maneira fácil e que não gaste tanto a nossa energia. Quando você fala isso, né, e que desse relacionamento e na resolução de problemas, então já entrando num tema muito atual e que o mundo inteiro está vivendo isso, essa questão da pandemia que chegou aí, que nós pegamos assim, todo mundo de surpresa mesmo, porque foi um período muito curto, de novembro que se começou toda essa situação, final do ano começou isso na China, e de repente chegou aqui no Brasil em fevereiro, mais ou menos na época do final do carnaval, né? Depois do carnaval, e que chegou nessa época, a gente sabe disso. E sendo que foi um tempo de muito crescimento para você na tua empresa, Giovana. Como você busca? Então, assim, como você tem buscado e olhado para tudo isso nesse momento de conflitos, né, na questão de crise mesmo, porque você precisou aí administrar uma crise. Como você tem lidado com essa gestão, associando, né, linkando a inteligência emocional, esse autoconhecimento, esse controle emocional, para solucionar as crises que começaram, que veio, né, de repente caiu como um paraquedas. Acho que todo mundo que está escutando tem participado disso também. Talvez isso venha ajudar muito no sentido de como podemos também direcionar isso no seu negócio, né, nas pessoas que estão os participantes agora nesse momento. Como você tem lidado? Como você lidou, Giovana, no momento em que você descobriu, bem, tem aí um vírus, é invisível e é uma pandemia? Então, eu já estava acompanhando, né, todas as notícias e tudo mais, então eu já estava sabendo o que estava acontecendo para fora, só que é igual, acho que a maioria das pessoas pensam, não vai acontecer aqui, isso não vai chegar aqui para a gente. A gente mora aqui no interior do Mato Grosso, bem lá no final do nosso país, e acaba achando que não vai acontecer, não vai chegar aqui. E quando chegou, foi um baque muito grande, porque a nossa cidade tomou medidas muito drásticas bem rapidamente. Então, o comércio precisou fechar por um tempo e eu fiquei em desespero, eu entrei em desespero. Então, por isso que eu falo que foi um período de muito crescimento para mim agora, porque foi bem na época da Páscoa. Para quem trabalha com confeitaria, sabe que a Páscoa é a época que a gente mais fatura ali no ano. Então, é a época que ajuda a crescer a empresa e a bancar várias outras partes do ano. Então, é a época que a gente faz investimento na empresa para a empresa poder crescer e tudo mais. E para a gente poder fazer esses investimentos, a gente precisa investir na Páscoa. Eu tenho que pensar na Páscoa desde quando uma outra Páscoa acaba, então eu já estava pensando desde o ano passado. No final de dezembro, já comecei a comprar produtos. Como a gente mora no interior, então aqui o acesso é
mais difícil de todos os produtos, então tem que pedir a maioria de fora do estado. Então, a gente já começa a se programar. Então, quando deu isso, estava com tudo comprado, tudo pronto para a empresa, para a gente poder fazer a Páscoa, né? Para a Páscoa poder acontecer. E aí me veio que a gente teria que fechar as portas. Então, a gente fechou as portas ali por 1 semana e pouquinho, não atendemos o público. E aí eu precisei saber o que fazer com tudo isso. Porque chocolate, sacolas, eu sabia que eu ia usar depois. O problema eram as embalagens próprias para Páscoa, que era um investimento muito alto para poder a gente conseguir atender a público e a demanda. Então, eu me vi em desespero, não sabia o que fazer, porque se eu estou com as portas fechadas, como que eu vou vender o meu produto, né? Tem só 6 meses que a gente abriu a loja, então a gente tinha mudado toda uma logística de entrega que tinha sido estudada, tinha sido... como que eu vou dizer? Tinha sido testada já no Natal, então toda aquela logística de entregas, porque é um volume muito grande de pessoas no dia de Páscoa, né, no sábado de Páscoa, então a gente já tinha testado tudo isso no dia de Natal para ver se dava certo nossa nova logística, tinha dado tudo certo, e aí eu vi que ali em menos de 1 mês eu precisava mudar toda a logística novamente. E aí eu fiquei, gente, tem 1 ano que eu tô pensando nisso, 1 ano que eu tô planejando e a gente tem que mudar tudo de ponta cabeça rapidamente. Então, aí foi quando eu precisei, a inteligência emocional me ajudou a olhar o positivo. Então, olhar o que eu poderia fazer a partir daquilo. Então, foi quando eu vi que eu poderia fazer entregas via delivery. A loja hoje está atendendo apenas delivery, a gente não está recebendo pessoas na loja para evitar aglomeração. E aí foi quando, na Páscoa, a gente falou, então vamos entregar para todo mundo no dia de Páscoa. Só que isso, quando a gente começou, a gente ainda tinha a esperança de que acabaria e que no dia de Páscoa estaria tudo normal novamente. Só que daí foi piorando, piorando. E aí, na semana, a gente precisou tomar a decisão, né, do que faríamos. E foi quando, acho que a inteligência ajudou muito nisso, de eu me conhecer, saber quais são os meus limites, os limites da minha equipe, para poder saber até onde a gente ia conseguir chegar. A gente teve uma meta, conseguimos bater, quase batemos a meta, né? Essa meta precisou ser abaixada ali, 1/3 da meta precisou ser abaixado, porque a gente não conseguiria atender toda a demanda e todo o que a gente tinha planejado por causa da pandemia, não conseguiria contratar mais pessoas. Então, precisei investir num treinamento um pouco mais pesado e mais rápido com os funcionários que estavam ali, para a gente conseguir produzir mais em menos tempo e com menos quantidade de pessoa. Então, eu acho que ajudou muito o autoconhecimento, de eu saber quais são os meus limites, os limites da minha equipe, onde cada pessoa pode chegar e onde que eu posso cobrar delas também. Então, ajudou bastante da gente focar sempre no positivo, em ver o que eu posso tirar daquele problema. E, Giovana, é sabido, e todos nós que estamos aqui, que há algumas características e particularidades da inteligência emocional, né? Que dentre elas é esse autoconhecimento que você mesma disse, a importância de nós nos conhecermos, porque conforme você se conhece, você sabe os seus limites, ou seja, sabe os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, até onde você pode ir em determinada situação. E, claro, nada mais do que você testar se realmente você tem uma inteligência, se você responde a essa inteligência emocional, a esse autoconhecimento, que a outra habilidade de ter inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, é o controle emocional. E você testa esse controle emocional nos momentos de crise. Eu acredito que nós podemos perceber hoje, dentro de todo esse universo dos negócios, do mundo dos negócios, quais são as empresas, os empresários, os líderes mesmo, que têm desenvolvido essa inteligência emocional. Então, e de acordo com as pesquisas voltadas na área da organização, na área da economia, né, na área de comportamento, que a maioria, grande parte dos líderes, eles são dispensados mesmo, ou seja, tem momento de fracasso, eles são medidos por esses momentos de mudança, e que eles fracassam nos seus empreendimentos, por não conseguir gestar com essas crises. E nós estamos passando por um momento de crise, Giovana?
totalmente inusitado, né? Sim. Totalmente inusitado, porque não é uma crise regional de uma região, mas é no mundo inteiro, onde realmente, como você disse, os empresários, todos, né, todos os empresários, empreendedores, precisaram tomar medidas muito rápidas, e nesse momento que a gente precisa tomar medidas muito rápidas, é onde realmente conta todo o desenvolvimento, tudo aquilo, todas as habilidades desenvolvidas. Eu percebo que, nesse ponto, o coach vem ajudar muito, porque você trabalha todas essas habilidades, de alguma forma, dentro, né, na formação de coach, você foi aluna de coach do Paul Vanter, né, da HCN World, e dentro dessa formação, como ele sempre fala, a gente fala como treinadora também, que eu sou treinadora, não sou professora, mas a gente diz isso, que eu aprendo fazendo, e nesse fazer eu vou aprendendo e vou me transformando de alguma forma. Então, todo esse conhecimento que a gente adquire com o coach, nós desenvolvemos as habilidades emocionais. Ou seja, vamos desenvolvendo essas habilidades de inteligência emocional, que são essas, né? O autoconhecimento, o controle emocional diante de crises. E quando você fala que precisou mudar muito, no sentido, mudar toda a sua logística, tudo aquilo que vocês começaram, né, que vocês tinham pensado, e de repente chega essa pandemia, tudo aquilo que você tinha pensado para um ano pensando, né? Um ano trabalhando em cima disso, de uma Páscoa para outra, e realmente é um momento em que todas as empresas no Brasil sofreram muito, principalmente as empresas, grandes empresas que vendem ovo de Páscoa, chocolate, tudo, e que você sentiu isso na empresa, né? E que diminuiu, então foi bem visto, foi um momento que você talvez, não digo aproveitar a crise, mas saber gerir toda essa situação dentro da crise para desenvolver o seu negócio mais ainda. Como você fez, Giovana, no caso, na situação, como você lidou e tem lidado? Vamos pensar nessa questão, nesse ponto principal que foi dentro desse movimento maior de produção dentro da tua empresa de fábrica, e que, diante de todos esses colaboradores que estavam trabalhando, e eles também tinham ali a sua preocupação de saúde, porque é um risco. Então, quando a gente entra num estado de conflito de risco, a gente está num estado de alerta emocional, ou seja, a gente entra em estado de alerta de luta-fuga. Todos os seus colaboradores, uma média de 20, 25 colaboradores nessa época, e que entram em estado de luta-fuga. Como você pôde gerir, tão jovem ainda, mas gerindo isso tudo na sua empresa? Então, a equipe fixa hoje é metade do que a gente usa tem na Páscoa, né? Hoje nós estamos em 9 pessoas. E então, o que aconteceu? Essas 9 pessoas, elas precisavam estar muito fortes para poder que as outras pessoas viessem e a gente tivesse em sintonia. Então, quando aconteceu tudo isso, eu sentei com todo mundo, conversei com todos, mostrei o que estava acontecendo, falei o que aconteceria, falei, agora vocês estão livres para poder falar quem vai querer continuar trabalhando com a gente aqui, quem não vai querer continuar trabalhando, vai querer ficar em casa, se resguardar e tudo mais. Então, eu deixei isso muito aberto para eles. E aí foi quando eu fiquei muito feliz, porque a maioria falou, não, a gente está junto, vamos conseguir fazer isso, a gente vai driblar tudo isso que está acontecendo. Então, eu tenho muito essa liberdade com eles de ter um canal aberto com todas as pessoas que estão trabalhando ali comigo. E eles, eu também sei que eu tenho um canal aberto com eles, de poder chegar e falar por tudo que está acontecendo, sei que eles me entendem e... Peraí que saiu aqui, eu me perdi, apareceu uma voz, eu fiquei perdida na minha fala. E eu acho que isso foi muito importante. E eu ter um controle sobre os meus pensamentos e sobre os meus medos. Porque quando não estou bem, não adianta, que as pessoas vão sentir que eu não estou bem. Como a gente trabalha com comida, então isso é muito perceptível.
Então, as pessoas percebem muito rápido, é fácil. Como a equipe, a maior parte são mulheres, então as mulheres têm um pouco disso, de sentir o que a outra pessoa está ali sentindo também. E todo mundo fica muito junto ali na produção, né? Então, acho que foi passar tranquilidade para eles no meu agir, no meu falar, em como eu estava ali, em todas as estratégias. Então, deixar muito claro para eles tudo que eu estava pensando. É um canal aberto também para eles poderem dar ideias, porque como são os que estão ali na produção, às vezes eles têm ideias melhores do que as minhas até, que não estou lidando com aquilo dali todo dia, todo momento. Então, isso foi muito importante de passar essa tranquilidade, de passar os meus pensamentos, de ter aquele controle sobre o que eu penso. Porque eu sempre disse que é normal, é tudo bem a gente não ficar bem, ficar mal. Eu brinco que, assim, esse momento de pandemia é uma montanha russa de sentimentos, porque um dia a gente está bem, falando vai dar tudo certo, outro dia a gente olha as notícias e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Então, isso de ter o controle emocional sobre o que a gente pensa e saber a hora que a gente está triste, a gente pode ficar triste, a hora que a gente está bem, a gente precisa ficar bem. E quando eu preciso melhorar e quando eu preciso deixar alguns sentimentos de lado e outros deixar alguns sentimentos de lado, é muito importante. Porque se eu não conseguir fazer isso, separar alguns pensamentos e falar, olha, agora não é hora de eu ficar mal por causa disso, isso é uma realidade, não conseguir fazer essa separação, não vai dar certo, eu não vou conseguir focar nos resultados, focar nas coisas positivas que estão acontecendo. E você atribui esse desenvolvimento seu de inteligência emocional, Giovana, também ao desenvolvimento humano, nos cursos, nos treinamentos que você vem fazendo? Você está fazendo muito. Uma faculdade? Eu faço faculdade de administração, estou no 5º semestre, só que eu vejo que é um curso muito técnico, né? Então a gente aprende muito ali dentro da produção. É o que eu preciso fazer, o que eu não posso fazer. E eu vejo que os cursos de desenvolvimento do pensamento me ajudam muito na mente. Porque quando a gente só sabe como fazer e o que fazer na hora, o que eu preciso fazer a hora que eu preciso, e não tem um controle da nossa mente, as coisas acabam não casando, não dando muito certo. Pode dar certo, mas não dá tão certo igual daria se você tem uma mente boa, uma mente sã, que é muito importante também. Os cursos que eu fiz de desenvolvimento do pensamento me ajudaram muito e é nítido tudo isso. A pessoa que eu era antes de ter feito e a pessoa que eu sou hoje na empresa é uma coisa muito, muito nítida, até para as pessoas que trabalham junto comigo. No ano passado, a gente teve uma situação que foi engraçada até, porque antes como eu disse no começo, antes de ter esses cursos que me ajudam bastante, principalmente o coach, eu ficava desesperada muito fácil. Então, alguma coisa dava errado, eu já entrava em desespero e era muito difícil sair daquilo. Eu ficava, meu Deus, deu errado, e agora? O que eu faço? O que eu faço? E não focava no lado positivo. Tipo, deu errado, então o que eu posso fazer para poder melhorar? Eu ficava sempre, meu Deus, deu errado, vai dar tudo errado, vai dar muito errado. E na Páscoa do ano passado, o que aconteceu? Nos anos anteriores, eu chorava bastante, porque eu ficava desesperada e eu começava a chorar. Porque era uma forma minha de lidar com aquilo, então de liberar aquele estresse. E as pessoas que trabalham junto comigo sabiam disso, que eu choro muito, que eu chorava muito fácil. E o que aconteceu na Páscoa do ano passado? Os ovos eram 90 cascas de ovos que estavam numa cadeira. Não sei por que elas estavam naquela cadeira ali naquele momento, e estavam todos congelados. E assim, no sábado de Páscoa é um dia muito corrido, que a gente não tem tempo para poder fazer a casca do ovo. Então a gente está com tudo meio que semi-preparado, que é o mise en place que fala, né? A gente está com tudo ali preparado para poder só fazer a montagem e entregar as coisas frescas para as pessoas. Então, o que aconteceu? Ainda bem que fui eu que fiz isso, bati na cadeira sem querer e caiu essa caixa com todos esses ovos no chão. E a gente perdeu ali quase 100 ovos. Então, era uma quantidade muito grande para ter que fazer tudo do zero. E eu lembro que quando aconteceu isso, foi muito engraçado, porque todas as pessoas que trabalharam comigo nos anos anteriores olharam para mim.
porque elas acharam que eu ia começar a chorar. E todo que estava antes fala até hoje isso, falou assim, gente, eu achei muito engraçado, porque tinha certeza que a Giovana ia começar a chorar, ficar desesperada, e todo mundo ia se desesperar também, porque é o que acontece, quando o líder entra em desespero e ele mostra esse desespero para as pessoas, todo mundo fica desesperado também. E aí todo mundo olhou para mim, e eu lembro que eu falei assim, glória a Deus, vamos fazer tudo de novo. E todo mundo ficou tipo, como assim? Por que você não tá chorando? Deixa eu só perguntar uma coisa, Giovana. Você falou que quebrou esses ovos, mas que tempo você tinha para poder fazer outros? Porque às vezes a pessoa fala, mas 100 são poucos, mas quanto tempo você tinha para poder começar do zero todos aqueles ovos? 0 tempo. Não tinha nada, porque a programação era só fazer a montagem dos ovos. Então, ali, a gente, graças a Deus, estávamos adiantados com a produção. Então, a gente não teve um problema muito grande com isso. E aí, no horário de almoço, né, do pessoal, precisou de todo mundo ali dispor do seu tempo para poder estar ajudando a fazer essas cascas durante o passar do dia. Mas foi, assim, uma coisa que se eu não tivesse isso de controle do que está acontecendo e de olhar para a solução, eu tenho certeza que eu teria desesperado e teria dado muito mais errado do que se eu tivesse falado, tem um motivo disso ter acontecido, então vamos ver o positivo, vamos ver o que a gente pode fazer para poder contornar essa situação. E quando você fala, então, por exemplo, você já falou, e é interessante, pessoal, vocês que estão participando conosco, é interessante que tem as habilidades, nós estamos falando das habilidades da inteligência emocional e temos os exemplos práticos com a Giovana, isso enriquece esse momento agora de partilha, é muito interessante porque o autoconhecimento, a gente já pontuamos, autoconhecimento, que é uma das habilidades da inteligência emocional, controle emocional, e o que você fala para nós, Giovana, da automotivação, que é essa você poder motivar você mesmo, a força de motivação para você, para que você possa também, porque a inteligência emocional não é só você lidar com suas emoções, mas também aprender e reconhecer as emoções dos outros e gerenciar isso. Essa automotivação. Conta um pouquinho, como você faz, como você se motiva, se automotiva, e como fazer isso com as pessoas, com seus colaboradores, as pessoas que estão ali no seu dia a dia, e às vezes não só esses colaboradores do dia a dia, mas quando você tem um pico de produção, você também precisa ter novos colaboradores por um tempo breve, né? Uhum. Eu acho que isso de automotivação é uma coisa muito importante, porque a gente precisa se automotivar e saber a força que a gente tem dentro da gente. Então, uma coisa que eu acho muito importante para isso é a gente saber qual que é o nosso propósito. O porquê que eu tô aqui no mundo, qual que é o meu propósito com as pessoas, qual que é o meu propósito nesse mundo, por que que eu nasci e na onde que eu quero chegar, quais são as minhas metas. Quando eu tenho isso muito claro, fica muito mais fácil eu acordar e falar, hoje é um novo dia, hoje eu vou fazer o meu melhor, porque teve um curso que eu fiz que ele falava que a meta do mês é um conjunto de metas diárias. Então, a nossa meta ali no futuro, do que eu quero para 5 anos, daqui 50 anos, 10 anos, é um conjunto de cada dia. Então, se um dia eu falo, não vou fazer nada disso, é um dia que vai ser atrasado. Então, eu acho que a gente ter o propósito de saber o porquê que eu faço o que eu faço e ter muito claro e muito visual, ter alguma coisa visual, né, do que eu quero para o futuro, é uma coisa que me ajuda muito a me motivar, porque eu sei onde eu quero chegar, então eu sei que cada passo que eu dou é uma coisa que vai me deixar mais perto daquela meta ali no final. E com as pessoas, ali para essa segunda pergunta, né, como eu faço para motivar as pessoas que estão trabalhando junto comigo, é mostrar para eles que quando eu cresço, todo mundo cresce junto comigo. Porque é igual um sistema, quando uma pessoa muda, todo mundo muda junto. Então, é muito difícil. Tem até uma coisa que me marcou muito, que o Paul Vanter me falou uma vez. Foi a primeira vez que eu conheci ele, que eu tive essa conversa. E eu tinha muito medo de passar meus conhecimentos para as pessoas. E aí, conversando com ele, ele falou assim, eu fico até arrepiada, porque foi uma coisa que abriu muito a minha mente. Ele falou, a gente estava conversando,
E ele disse assim, e você vai ter mais funcionários e tudo mais? Falou assim, eu não sei, porque eu tenho pessoas que trabalham comigo, mas eu que faço a massa, né? Porque eu não posso falar para as pessoas qual que é a minha receita e tudo mais. Aí passou um tempinho, ele foi e perguntou nessa mesma conversa, e você quer estar na onde daqui 5 anos? Eu falei assim, eu quero ter minha loja, quero fazer isso, fazer aquilo, ser maior, né? Aí ele, nossa, estou aqui pensando, a Giovana toda suada, mexendo uma panela, e ele fez assim com a mão, mexendo uma panela gigante de brigadeiro para conseguir fazer tudo sozinha. Eu fiquei em choque, eu falei, gente, não é isso que eu quero. Eu não quero estar aqui 5 anos, tá mexendo uma panela de brigadeiro gigante, ali só conseguindo pensar naquilo, né? Até porque eu pensei, o calor que vai estar ali mexendo uma panela gigante. E aí foi quando aquela fala dele abriu muito a minha mente para poder falar, eu preciso passar o meu conhecimento para as pessoas também, porque não adianta nada eu crescer e eu querer que as pessoas que estão junto comigo continuem do jeito que elas estavam antes. Então, para eu poder crescer bem e crescer do tanto que eu quero, eu preciso que as pessoas cresçam junto comigo. Então, eu deixo sempre isso muito, muito claro. Não só com falas, mas com ações também. Igual, ter melhorias dentro da empresa é uma forma que os funcionários se sentem bem, deixar eles bem, fazer agradar as pessoas, não com interesse, mas mostrar que elas são importantes também ali dentro da empresa. Que ela não é apenas uma pessoa, não é apenas a fulana que mexe a panela, ou a fulana que limpa a cozinha, a pessoa que monta a tortinha. Não, ela é uma pessoa que está ali e ela tem a mesma importância de qualquer uma outra. Então, acho que isso é muito importante, as pessoas se sentirem importantes ali dentro e elas verem que quando eu cresço, elas vão crescer junto comigo. Porque não tem como a gente crescer sozinha e eu, sei lá, achar que eu vou ter uma empresa gigante com um monte de funcionário e todo mundo tá lá sem saber nada do que eu sei. Então, eu preciso passar o meu conhecimento para as pessoas também, para que elas cresçam junto comigo. Muito bem, Giovana. E essa automotivação, quando você fala de propósito, quando a gente sabe realmente aquilo, a força que nos move é esse nosso propósito, e desenhar esses projetos, ter metas claras, e tudo isso faz parte desse contexto de gerenciar as nossas emoções, de gerenciar realmente o nosso sistema, né? No sentido, quando você muda, tudo à sua volta muda, e principalmente de toda essa situação que a gente está vivendo agora, de incerteza, porque estamos no mundo de incertezas. Nós estamos agora sem saber quando a gente vai passar por tudo isso, quando isso tudo vai acabar, e depois a gente vai voltar para uma normalidade, mas não é um normal que a gente conhecia, que era normal para nós, mas vai ser um novo, algo diferente. Com muitas coisas mudaram, muitas coisas estão mudando muito rápidas. Percebe, nós estamos há 2 meses nessa quarentena. 2 meses aqui no Brasil. 2 meses nessa quarentena que chegou até nós e que, de repente, tivemos que fazer uma mudança muito grande, drástica, em todos os sentidos. Nós, por exemplo, nos nossos treinamentos, precisamos mudar isso tudo agora para o digital, estar nesse mundo mais digital. E você, gerindo tudo isso, uma das outras habilidades da inteligência emocional para essa gestão de resultados, ou seja, como eu gero resultado, né? Como eu gesto esses resultados? Como que a inteligência emocional ela influencia nessa gestão? Porque realmente ela vai desenvolver essas capacidades, né? Ou seja, as competências e habilidades para você chegar chegar até onde você deseja, ter claramente onde você quer chegar, com propósito, e ajudar as pessoas, seus colaboradores, a despertarem isso. Você crescendo, eles estão junto, crescendo não só a empresa Brigadeiros da Gi, mas no sentido dos seus próprios sonhos, né? Os seus colaboradores estão crescendo também, atingindo seus sonhos. Isso gera, de certa forma, essa empatia. E a empatia é uma outra habilidade da inteligência emocional. E pelo que a gente percebe, Giovana, as pessoas que estão aqui nos vendo também percebem isso, a sua habilidade de comunicar, o seu carisma, né, de comunicar, a sua facilidade em comunicar. Como você lida com ou desenvolve essa empatia com seus colaboradores e muito mais, não só com eles, mas com seus clientes?
porque são seus clientes que trazem todo o retorno para a tua empresa. Como fazer isso e como lidar para cada vez mais desenvolver e pôr em prática essa empatia, que é uma habilidade da inteligência emocional? Isso é até um pouquinho engraçado, porque antes, uns 2, 3 anos atrás, eu parecia um bicho do mato. Eu conversava e eu lidava só com as pessoas que eu conhecia. Então, eu era muito vergonhosa. Eu precisava da minha mãe para tudo, porque eu tinha uma reunião, a minha mãe precisava ir comigo. Eu tinha um evento, a minha mãe precisava ir comigo. Por quê? Porque ela interagia com as pessoas, eu ficava ali do lado e só fazia verdade. E eu ficava desse jeito, tipo, morrendo de vergonha, e eu ficava assim, o que a pessoa vai pensar de mim? Eu tinha muito essa preocupação e esse medo do que o outro vai pensar de mim. Então, eu me escondia. E foi muito difícil também para mim falar que eu estava vendendo doces por causa disso, que eu tinha medo do que as pessoas pensariam de mim. Tipo, nossa, vendendo doce? O que ela tá vendendo doce tão nova? Tá precisando de dinheiro e tá passando dificuldade. Eu tinha muito medo do que as pessoas pensariam. E isso me ajudou muito. Foi um curso de hipnose, que eu fiz também com o Paul Vanter, de hipnoterapia. E isso. E de aceitar quem eu sou. Então, isso me ajudou bastante. Também eu faço muita terapia, muito coach, muitas coisas que podem me ajudar a minha mente e para liberar todas essas crenças que eu tinha, porque muito disso era crença. Hoje, quem me conhece não acredita que eu falo que eu precisava da minha mãe para poder estar indo num evento, porque fala, como assim? Você chega e conversa com todo mundo e fala com todo mundo. E eu acho que isso de se autoconhecer e não ter medo do que os outros vão pensar do que você vai fazer, independente do que você faça. Óbvio que a gente não vai começar a fazer loucura, né? Tudo tem uma linha ali, mas um limite também. Mas saber que eu posso ser quem eu sou com as pessoas e que tá tudo bem se as pessoas não me aceitarem do jeito que eu sou também. Então, acho que isso é uma coisa muito importante, me autoconhecer e eu saber que tá tudo bem eu ser daquele jeito. E isso de conversar com as pessoas e de ser muito aberta, eu sempre fui, mas eu era com as pessoas que eu conhecia. Com as pessoas de fora, eu tinha medo dessa reação delas, de que elas vão pensar sobre mim e tudo mais, então eu me fechava. E quando eu descobri isso, foi muito bom, porque eu comecei a ser quem eu era com todo mundo. E se eu acabei de conhecer a pessoa, ela chegou ali na minha loja, eu já quero conversar com ela, já pergunto como ela tá, o que ela precisa, isso, aquilo. Então, eu sempre fui muito aberta. Então, esse é meu jeito. Eu acho que isso de ter empatia com os meus clientes e tudo mais, das pessoas gostarem de conversar comigo, às vezes, é por causa disso, porque eu mostro muita verdade no que eu tô falando e eu sempre mostrei quem eu sou mesmo. Então, é um valor muito forte para mim isso de honestidade. Nunca foi alguma coisa inventada, que eu forcei, eu quero forçar uma amizade com alguém, nada, é o jeito que eu sou. Então, se a pessoa achar que eu tô sendo forçada, ela que vai precisar ver que não é aquilo mesmo. Então, eu sou muito tranquila com isso hoje. Depois desses cursos que eu fiz, terapia, liberação de crença, coach, um conjunto de coisas. Bom, Giovana, e assim, e aí se percebe por conta desse carisma que você tem no falar, você é cativante, né? É uma característica muito forte tua e as pessoas que estão vendo percebem essa simplicidade no falar e que cativa as pessoas, né? E um outro ponto uma outra habilidade da inteligência emocional está no relacionamentos interpessoais, de você saber de relacionar com a sua equipe, você ter um bom relacionamento com a tua equipe. Porque de nada adianta você também ter um autoconhecimento e desenvolver muito nessa parte do controle emocional, de saber gerir as crises, de saber gerir os conflitos, mas você também não consegue ter essa percepção do outro, essa percepção dentro da sua equipe, com seus colaboradores, e, claro, conforme você se relaciona, você também se comporta nesse sentido de oferecer maior tranquilidade, principalmente dentro do momento que a gente está vivendo, nesse momento de pandemia, onde uma palavra dita enviesada, ou seja, com algum viés ali de dicotômica, com duplo entendimento, pode gerar um conflito entre a sua equipe.
O que você pode dizer para nós, Giovana, nessa habilidade de relacionamentos interpessoais com a tua equipe no geral, tanto dentro da sua produção como também dentro da loja? E quando você diz a loja foi aberta agora, mas a loja física, mas a sua produção já existe há 5 anos. Sim. Como você me fala sobre essa questão? Você pode falar para nós, para todos os ouvintes aqui, os que estamos assistindo Então, nesse... eu sempre tive uma coisa muito certa em mim, que é se na nossa família a gente discute, fomos criados, vou colocar de exemplo eu e meus irmãos, tenho 2 irmãos mais novos, a gente foi criado da mesma forma, com a mesma cultura, os mesmos pensamentos dos meus pais. Então, se a gente que foi criado da mesma forma discute, tem pensamentos diferentes um do outro, imagina as pessoas que se conheceram ali há 1 ano, 2 anos, tiveram uma criação totalmente diferente, uma forma de ver o mundo totalmente diferente, como que essas pessoas não ficam às vezes. Então, eu acho que é impossível ter uma empresa que não tenha intrigas entre um funcionário e o outro. Então, uma coisa que eu deixo muito claro e que eu coloco muito que é a comunicação. Uma comunicação assertiva dentro da empresa, porque quando a gente sabe falar, sabe como o outro me escuta melhor, como eu consigo falar melhor com outra pessoa de uma maneira que ela vai me entender, porque tem várias maneiras que as pessoas entendem. Então, a pessoa que tem gente que você vai falar para ela, olha isso, ela não vai entender da melhor forma. Você tem que mostrar o que fazer, como fazer. Então, isso eu acho que ajuda bastante. De eu ter também isso na empresa muito aberto, das pessoas poderem falar o que elas estão sentindo, o que elas estão passando. Como é uma empresa a maior parte da produção são mulheres, então vocês sabem que mulheres têm seus ciclos e tudo mais, então tem um dia que tá bem, tem um dia que não tá, então eu deixo muito aberto para falar, olha, e as pessoas são assim hoje, tipo, eu não tô num dia bom, então já chego e falo, olha, gente, não tô num dia bom, eu quero ficar quietinha aqui no meu canto e tudo mais, então isso ajuda bastante. E o perceber também o outro, o olhar para dentro do outro, não só como um colaborador da empresa, mas como uma pessoa que tem sua vida fora da empresa, tem seus pensamentos, tem os seus problemas, e que ele não está ali só produzindo, ele não nasceu e não veio só para produzir, ele tem toda a outra parte por trás também. Então, entender as pessoas como pessoas que elas podem errar, que elas podem ter seus problemas também ajuda bastante. E sempre buscar ajudar. Então, hoje, às vezes eu consigo olhar um funcionário e falar assim, olha, você não está bem? Você quer conversar? Deixar um canal aberto, se você não quiser conversar, você quer uma ajuda? O que eu posso fazer para poder estar te ajudando? Então, acho que isso ajuda bastante de ter esse canal aberto, de não tratar as pessoas só como colaboradores, que elas precisam entregar alguma coisa, mas elas como pessoas ali, como seres humanos que têm seus sentimentos e que cada um é diferente do outro. Então, às vezes, a minha forma de lidar com alguma situação é diferente da forma da outra pessoa lidar com a situação, e tá tudo bem também. Obrigada, Giovana. E percebem que dentro de todas essas da inteligência emocional, a gente escuta muito dizer assim, as pessoas são contratadas, os colaboradores, os gerentes, os líderes são contratados pelo currículo, às vezes pelo teu currículo, aqui, competência que está no currículo, e são dispensados por falta de inteligência emocional. Então, hoje a inteligência emocional conta 80% numa pessoa, né? Quando você está ali trabalhando, quando você está se desenvolvendo, tudo isso a empresa, desde as pequenas e grandes empresas percebem isso e quanto isso é importante no nosso desenvolvimento, e saber que o coaching, o processo de coaching nos ajuda a desenvolver essas habilidades de uma forma muito eficaz, faz com que nós possamos caminhar cada vez mais nesse universo do coach, da transformação. E eu gostaria que você deixasse, Giovana, nós estamos quase finalizando os nossos 45 minutos de fala, de conversa aqui, para abrir para as perguntas, que você deixasse uma mensagem para os pequenos empresários, os jovens empreendedores, e para as pessoas que estão aqui nos assistindo e que querem, de repente, empreender e que vêm nesse momento agora com muita dificuldade,
talvez de que não é a hora, que não é o momento certo, que precisa passar tudo isso, ou que estão apavorados com seus empreendimentos, não sabendo qual direção tomar? O que você deixa de mensagem aí para nós nesse momento? Tem uma frase que eu gosto bastante dela, eu não sei qual foi o autor, mas fala que é melhor feito do que perfeito. Então, eu acho que toda hora é uma hora para a gente poder estar lançando alguma coisa, fazendo o que a gente quer. Eu acho muito importante isso da gente ter um propósito e fazer sempre o que a gente gosta. Porque se a gente não tem um propósito, eu não sei por que eu estou fazendo aquilo, dificilmente aquilo vai ir adiante. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante e ter suas metas ali prontas, certas para onde você quer chegar com aquilo. E eu acho que é isso. Quando a gente tem essas nossas metas, eu sei onde eu quero chegar, eu sei qual que é o meu propósito, fica muito mais fácil eu ir adiante. E não investir só em cursos técnicos, em conhecimento técnico, investir muito mais na nossa mente. Porque eu preciso estar bem emocionalmente, fisicamente, para poder estar conseguindo acompanhar a minha equipe. Porque quando um líder não está bem, é muito fácil, transpassa isso muito fácil para os seus funcionários, para a sua equipe. Então, é uma coisa que eu vejo muito isso. Quando eu não estou bem, às vezes eu procuro nem ficar quase na produção, porque eu sei que as pessoas vão sentir que aquilo está acontecendo e vai passar para elas uma preocupação ou qualquer que seja o meu pensamento. Então, quando a gente está bem conosco, né, comigo mesma, eu consigo ser bem melhor produtivamente e tudo mais. Então, investir muito na nossa mente, no desenvolvimento do nosso pensamento, em cursos que vão me ajudar a desenvolver e também a quebrar minhas crenças que estão me limitando. Acho que é isso. Obrigada, Giovana. Eu quero agradecer a todos vocês que estão participantes do nosso 7º Cumbre de Coach Internacional de Coach Mentor da HCN World. Obrigada, ouvem. E estamos agora abertos às perguntas. Obrigado, El, obrigado, Giovana, obrigado, Luciana, muito bom. Me encantou a frase, é melhor feito que perfeito. Me la llevo para mí. Vamos a leer algunas preguntas de los participantes y dice, Arturo Meneses dice, ¿podría definir la relación entre inteligencia emocional a inteligencia espiritual? Inteligência espiritual? Con inteligencia emocional, ¿alguna relación? Com certeza, porque nós somos seres biopsíquico, social e espiritual. Então, se alguma desses pilares, desses 4 pilares não estão bem, vão interferir diretamente no outro. Então, há sim uma relação nesse sentido de que eu preciso ter um desenvolvimento emocional para que eu também tenha uma inteligência espiritual. E se eu só desenvolvo a minha espiritualidade, eu fico capenga nas outras inteligências, na minha inteligência emocional, no meu psicológico e no meu relacional. Então, eu preciso sim fazer uma ponte e trabalhar e desenvolver, e sim, elas se conectam de alguma forma. Outra pergunta dice, ¿cómo o coaching ayudó a você a iniciar un negocio, Giovana? Maria Palma. O coach me ajudou muito. Eu não era formada em coach, né? Não tinha a formação de coach quando eu comecei, mas eu vendia na minha escola e eu precisei parar, que me proibiram de vender por lá naquele momento. E aí, igual eu falei, eu tinha muito medo. Então, eu precisei fazer esse coach para poder liberar as crenças que eu tinha e poder abrir a minha mente de que tinha um mundo de possibilidades ali na minha frente. Não deixar com que as pessoas comandassem a minha vida, e sim eu tivesse as rédeas dela e fosse além ali no que eu queria e buscasse o que eu queria. Então, acho que o coach me ajudou muito com isso, para poder eu fazer o que eu queria ali naquele momento, aclarear minha mente, abrir os meus pensamentos e ver que tinha uma possibilidade ali para frente. Tá bom, obrigado. Outra pergunta para você. Giovana, você estudou hipnose. Conte-nos como a hipnose ajuda a você na sua vida. Onde estudou a hipnose, João da Silva? Traduz para mim, por favor, mãe.
Hoje, você estudou hipnose, e onde você fez a hipnose, certo? E como a hipnose ajuda você na sua vida, né? Você tem, inclusive, um exemplo. Obrigada, Luciane. Obrigada. A hipnose me ajuda muito com uma conversação com as pessoas. Me ajudou muito a ver quem eu sou, me ajudou muito com o meu autoconhecimento. Acho que me ajudou mais com o meu autoconhecimento do que eu passar para as pessoas um pouco da hipnose. Então, me ajudou muito com isso e com a conversação, de eu saber a hora que eu tenho que conversar com tal pessoa, a hora que eu não tenho. Então, foi uma coisa que me ajudou bastante, de saber como conversar e saber como lidar com as situações que aparecem. Porque, às vezes, eu quero falar de alguma coisa, tem alguma coisa importante e as pessoas não estão ali para aquilo naquele momento. Então, me ajudou a ver quais os momentos certos que eu preciso estar dizendo que eu preciso e tudo mais. Acho que é isso. E onde você fez hipnose? Eu fiz com uma HCN. Com o Paul Vanter. Ok. Edgar Arce diz, boa tarde desde Costa Rica. Saludos. Philip Dusser dice, voy a tratar de leer muito melhor el português. Como você consigue combinar os propósitos individuais de seus colaboradores com os do líder? Também considerando que todas as pessoas têm emoções como medo, motivações, tentações, que estão presentes todo o tempo. Então, eu sempre fui uma pessoa que motivou as pessoas perto de mim a terem sonhos e saberem onde elas querem chegar. É até engraçado porque algumas amigas comentam, nossa, eu não tinha muito pensamento de futuro, não tinha muito sonho, muitas coisas para ver para o futuro. E como eu tenho muito isso, eu acabo passando isso para as pessoas. Uma coisa que eu vejo muito com as pessoas que trabalham junto comigo, que é uma das perguntas que eu faço até nas entrevistas, é onde você quer estar daqui 5 anos? Porque a pessoa que ela tem sonhos, que ela tem uma perspectiva de futuro, ela é uma pessoa que ela está aberta para muitas coisas. E quando a pessoa não tem essa perspectiva, eu gosto muito de estar mostrando para ela quanto aquilo dali vai fazer bem. Porque se eu não sei onde eu quero chegar, então qualquer coisa que acontecer comigo está bem. E isso dentro da empresa, óbvio que cada pessoa tem seu sonho, às vezes não são sonhos que estão dentro ali da empresa, mas ela sabe que para poder ela chegar naquilo lá, ela vai precisar tá trabalhando ali também. Então, às vezes, é engraçado porque eu falo que o pessoal da minha equipe, a maioria vai ser advogado, porque ele tem 3 pessoas que fazem direito, e uma que está começando a fazer direito agora, então são 4 que fazem direito. Então eu sei que no futuro o sonho delas ali é estar advogando, né, daqui quando formarem e tudo mais. E ela também motivar isso dentro delas e mostrar que a experiência ali no trabalho vai fazer com que ela seja uma profissional muito melhor no futuro. Obrigado. Lucila Carvalho diz, algum treinamento online para melhorar minha inteligência emocional? Sim, nós temos agora, saindo quase já pronto, né? Rapidinho, quer dizer, há pouco tempo agora para o lançamento do curso Empodere-se, Vencendo Medos, Alcançando Vitórias, com a EFATA. É online, vai ser online. E tem também, com o HCN Word, alguns treinamentos online que você pode estar falando agora, ou também. E esse curso Empodere-se foi um dos cursos que eu mais fiz na minha vida inteira, porque toda vez que eu tenho algum bloqueio, eu não sei o que está acontecendo, que eu não consigo atingir uma meta, eu gosto de fazer esse curso, porque ele abre minha mente, assim, é impressionante. Quando esté online, eu vou ser o primeiro participante, em espanhol. Jorge Castañeda, nuestro official partner de Colombia, nos escribe en español. Olá! ¿Cuáles son las 3 variables más importantes para conocerse a sí mismo y desarrollar el propio potencial? Bem, as 3 variáveis são esse autoconhecimento, você olhar para você mesmo, aceitar as suas emoções, como a Giovana sempre disse, em toda a sua fala, né? Aceitar que está tudo bem, que está tudo certo, você ter emoções
tão desagradáveis e também agradáveis. E são emoções, porque são só emoções. Não tem emoções boas ou ruins. São necessidades atendidas ou não. E quando você conhece essas suas necessidades, então o autoconhecimento, você olhar para você e se conhecer, você vai poder controlar, então, essas emoções e se relacionar de uma forma muito mais equilibrada com o outro. Então, essas variáveis, eu acredito que são, assim, a meu ver, as principais para que você possa realmente desenvolver uma inteligência emocional e também se relacionar com o outro de uma forma equilibrada. Tá bom. Y sigamos. No sé si leer esta pregunta, mas porque no sé qué es chateada. Mas dice, cuando Giovanna... Aborida. Cuando Giovanna está chateada con sus colaboradores, ¿qué faz? Pilar de Faria. É triste, que está triste com seus colaboradores. ¿Qué faz? Giovana. Eu converso com eles, vejo o que está acontecendo, o porquê que aconteceu alguma coisa e tudo mais, porque às vezes é só uma falta de comunicação. Então, é igual o que eu disse, a maioria dos problemas que tem de atrito e tudo mais é uma falha na comunicação. Então, eu converso porque às vezes eles estão agindo de tal maneira e eu não sei o que está acontecendo na casa deles. A maioria das vezes que aconteceu algo do tipo de eu falar, isso não está certo, não está trabalhando bem, não está se dedicando o que é necessário, é porque eles estão com algum problema dentro de casa, né? Fora daqui do trabalho. Então, acho que a conversa e a fala, ou perguntar o porquê que está acontecendo aquilo, é a melhor maneira de poder descobrir aquilo e poder contornar aquela situação. E oferecer uma ajuda também, né? Porque não adianta nada eu só saber o que a pessoa está passando e eu não dou nenhum suporte para aquilo. Obrigado. Continuamos. Yesenia Lisbeth diz, boa noite e muito obrigado pelo seu conhecimento, desde Venezuela. Oh, saludo. Buenas noches. Iris Colmenares, nuestra official partner de Panamá, dice, excelente, Luciani y Giovanni, un abrazo. Outro para ti, Iris, um abraço. Philip Dusser dice, obrigado pela resposta, Giovanna. Un abrazo también para Luciano y para Olvin, parabéns. Un abrazo. Outro para ti, Felipe. Humberto Magalhães, ¿você conhece? Felicitaciones, Giovanna, por el éxito de esta conferencia. Parabéns. Obrigada. Gracias. Daniela Tormena, nuestra official partner de Brasil también, de Sao Paulo, nos dice, parabéns para todos, muito sucesso. Muito obrigada, Dani, um grande abraço para você. Mas com esse comentário, fechamos nesta conferência, muito sucesso, como diz todos os participantes. Obrigado, Giovanna, obrigado, Luciane. Eu que agradeço. Um grande abraço e les pido um abraço. Um mensaje para fechar a conferência, pode compartilhar a mensagem? Giovana? Eita! Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje, nessa noite. É sempre uma alegria muito grande do meu coração quando eu posso compartilhar um pouquinho do que eu sei. Sei que é muito pouco ainda, pelo que eu ainda quero aprender, mas é um prazer muito grande estar aqui. Então, uma frase que eu sempre falo é: persista nos seus sonhos. Então, saiba o que você quer para o seu futuro e persista neles. Obrigado. Boa noite a todos vocês. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Olvin. Obrigada, Giovana, pelo seu sim nesse momento, para enriquecer nossa conversa, nosso bate-papo. E, assim, um abraço muito grande para vocês. E acreditem que vocês têm potencialidade, recurso suficiente dentro de vocês para atingir aquilo que vocês desejam. Abra-te esse mundo de possibilidades. Abra um mundo de possibilidades junto com a HCN World, desenvolvendo essa liderança que você já tem e que basta que você possa encontrar-se dentro de você mesmo e colocar isso para fora. Deus abençoe vocês. Amén. Obrigado. Buenas noches a todos. Y mañana ya vuelvo a español. Y mañana a las 12 del mediodía vamos a estar con nuestra official partner de México, Luis Alonso, en otra interesante conferencia. Entonces nos vemos mañana. Que tengan muy buenas noches a todos. Obrigado, Luciana. Obrigado, Giovanna. Y obrigado a todos los asistentes.
Buenas noches. Obrigada. Gracias. Un abrazo a todos. Abrazos. Hoy nos toca estar distanciados. Pero pronto estaremos juntos de nuevo.